E aí, pessoal, já pararam para pensar como um país é montado? É que nem um quebra-cabeça gigante, sabe? E cada peça é super importante. Hoje, a gente vai descobrir direitinho quais são essas peças e como elas se encaixam. Bora lá? Sabe quando a gente fala país, nação, estado, parece que é tudo a mesma coisa, né? A gente acaba usando no dia a dia quase como se fosse tudo igual. Mas olha, a verdade é que cada uma dessas palavras tem um significado bem específico. E entender essa diferença é a chave para a gente sacar como o nosso mundo se organiza. Bom, para começar, vamos pensar no básico do básico. Toda construção precisa de um chão, certo? De um terreno. Com um país, a lógica é a mesma. O primeiro ingrediente fundamental é justamente o espaço físico. E esse espaço físico é o que a gente chama de território. É isso, simples assim. A base física onde tudo acontece. Pensa no pátio da escola ou num tabuleiro de jogo. É um espaço que tem fronteiras, limites bem definidos, sabe? Igualzinho ao mapa do Brasil. É dentro daquelas linhas que as regras do jogo, ou melhor, as leis do país estão valendo. Ok, já temos o nosso terreno. Mas e quem vive nesse lugar? Chegou a hora de falar sobre as pessoas. E aqui a coisa fica bem interessante, porque existem duas formas muito importantes de entender quem forma a população de um país. E olha, essa parte é fundamental. De um lado, a gente tem o povo. Pensa em povo como um conceito mais ligado às leis, à cidadania. Do outro lado, a gente tem a nação, que é um lance mais cultural. Tem a ver com identidade, com aquele sentimento de pertencer a um grupo. Então funciona assim. Quando a gente fala em povo, a palavra-chave é cidadania. O povo brasileiro, por exemplo, é todo mundo que tem a cidadania brasileira. Não importa se nasceu aqui ou se naturalizou depois. O que conecta essa galera toda são as leis, os direitos e os deveres que são iguais para todos. Agora, nação. Nação é a alma do negócio. É tipo a cola cultural que une as pessoas, sabe? As tradições, a nossa língua, a história em comum, aquele sentimento de nós, de a gente. É como se fosse o espírito de equipe da escola, as festas, os costumes que todo mundo olha e reconhece como algo nosso. Beleza, então já temos o terreno e as pessoas. Mas para esse pessoal todo conviver em harmonia e para tudo funcionar direitinho, precisa de quê? De regras e organização. E é exatamente aí que entram outras duas peças importantíssimas: o Estado e o governo. Vamos pensar no Estado como a estrutura permanente do país. É como se fosse um manual de regras do jogo. Um manual que não fica mudando toda hora. A Constituição, as leis, os tribunais, tudo isso junto forma o que a gente chama de Estado. Isso mesmo, o Estado é feito para durar. Ele é a base, a estrutura estável da organização do país e não importa quem esteja no comando no momento. Tá, mas quem é que pilota essa máquina toda? Aí entra o governo. O governo é a equipe que está no comando em um determinado momento, tipo o presidente e seus ministros. Eles seriam como a diretoria e os professores que administram a escola, mas que com o tempo podem mudar. E aqui está a grande sacada, a diferença fundamental. Ao contrário do Estado, que é permanente, os governos são temporários. Eles mudam a cada eleição. Essa é a dinâmica da democracia. É assim que a roda gira. Ufa! Bastante conceito, né? Mas calma, vamos juntar todas as peças agora num resumo bem rapidinho antes de testar o que a gente aprendeu. Estão preparados para o nosso quiz? Então, vamos lá. Nosso resumão. Território, o espaço físico. Povo, os cidadãos que estão ligados pela lei. Nação, a comunidade unida pela cultura. Estado, a organização permanente. E o governo, que é a equipe temporária no comando. Gravou aí? Então bora pro teste. Primeira pergunta na tela. Como a gente chama a base física onde um Estado exerce o seu poder e sua organização? 5 segundos no relógio. Valendo! É isso aí, território, a base de tudo. Acertou. Próxima! Aquele grupo de pessoas unido por uma cultura e uma história em comum é chamado de tempo na tela. Nação, perfeito, é o sentimento de pertencimento, a identidade cultural de um povo. E agora, para fechar, a pergunta de ouro. Qual é a diferença fundamental entre o Estado e o governo? Pensa rápido, 5 segundinhos. Mandou bem. O Estado permanece, o governo muda. Essa é a chave de tudo. O Estado fica, o governo passa. Excelente trabalho, pessoal! E para a gente terminar, vou deixar uma pergunta no ar para a gente pensar junto. O que você acha? É possível uma nação existir sem ter um Estado ou um território próprio? Será que tem exemplos disso pelo mundo?
Deixa sua opinião aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. E aí, curtiu essa explicação? Ajudou a clarear as ideias? Então não se esquece de seguir o Kizarts, ativar o sininho para não perder os próximos temas e, claro, deixar aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. Valeu pela companhia e a gente se vê na próxima.